Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, mais um momento de tratamento espiritual para todos nós que aqui nos encontramos. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradecemos a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades, porque Deus nos concede infinitas oportunidades para a nossa transformação. Por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus ensinamentos, na Boa Nova, na Boa Notícia, em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para o nosso esclarecimento, para a nossa iluminação, nosso tratamento, já que todos nós que aqui nos encontramos neste imenso educandário das almas, neste imenso hospital que nós conhecemos com o nome de planeta Terra, todos nós nos encontramos aqui em tratamento. E esta busca constante pelo conhecimento acerca da verdade é um verdadeiro tratamento, é o tratamento de que nós necessitamos para a nossa melhoria, para a recuperação da verdadeira saúde, a saúde integral, nos tornarmos verdadeiramente saudáveis. E por isso, agradecemos a todos que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 94, que tem como título Beneficência e Paciência. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção, nos traz aqui belíssimas reflexões acerca do bem, a prática do bem e também acerca da paciência. Conforme nós encontramos e até postamos hoje pela manhã um recorte de alguns vídeos, onde em uma primeira parte nos fala exatamente acerca da paciência, onde nós encontramos a informação de que nós já sabíamos, mas via de regra nós esquecemos, que se nós orarmos a Deus pedindo paciência, Deus não nos dará paciência, mas sem sombra de dúvida que Ele nos ofertará todas as oportunidades que precisarmos para que possamos adquirir, internalizar em nós a paciência. Sem sombra de dúvida, se queremos realmente, se buscamos um milagre para nós precisamos realizar este milagre em nós, porque nós próprios somos os responsáveis por este milagre, em especial o milagre da nossa transformação. E antes de começarmos aqui as reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com os Espíritos amigos, com Jesus de Nazaré, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E a mensagem também é de número 94, que tem como título Coragem para.
Então aqui, irmão José nos traz também reflexões belíssimas e profundas acerca da verdadeira coragem. Então ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que muitos são os que se dispõem a desafiar perigos, arriscando a própria vida de maneira espetacular. Outros se dão à prática de esportes radicais, revelando o seu descaso perante a morte. Então aqui ele nos fala de duas situações em que nós encontramos aqui na Terra aquelas criaturas, ou quiçá nós mesmos, em que desafiamos os perigos, arriscando a nossa própria vida devido a escolhas equivocadas. E ainda ele nos fala acerca daquelas escolhas de esportes radicais, onde nós revelamos um verdadeiro descaso acerca ou perante a morte do corpo físico, não valorizando também esta vida aqui no corpo físico. E ainda ele nos diz o seguinte, que quase sempre o mundo saúda por heróis aqueles que realizaram feitos extraordinários no campo de batalha. Então aqui ele nos fala acerca daqueles irmãos que realizaram feitos extraordinários em campos de batalhas, muitas das vezes batalhas sanguinárias, e estes o mundo saúdam como verdadeiros heróis, da mesma forma que também o mundo saúda aqueles irmãos que em muitas situações auxiliaram muito no desenvolvimento das ciências, usando a sua intelectualidade, que realmente precisamos usarmos a nossa intelectualidade. E aí estes irmãos recebem condecorações e medalhas que são reservadas aos que se colocam em evidência intelectual, colaborando para o avanço da ciência. Sim, realmente é preciso, digamos assim, valorizar estas pessoas que realizam estes grandes feitos no campo da ciência, sem sombra de dúvida. Mas aí ele nos fala em relação a uma coragem que normalmente nós não lembramos, nós não enxergamos nas pessoas e não condecoramos, não saudamos essas pessoas quando elas têm essa coragem para realizarem um determinado processo. Então aqui ele nos fala acerca deste processo da seguinte maneira, que todavia, uma espécie de coragem existe que infelizmente a maioria dos homens desconhece ou não sabe valorizar. Então aqui ele fala de uma coragem que existe, que infelizmente nós desconhecemos ou não valorizamos. E aí ele diz na sequência que referimos-nos à coragem rara. Aí ele diz que é uma coragem rara. São pouquíssimos aqui na Terra que já têm esta coragem ou que adquiriram, construíram esta coragem, que é a coragem de empreender, sob a inspiração do Evangelho do Cristo, indispensáveis mudanças em seu mundo íntimo. Então ele fala que acerca desta coragem de empreender verdadeira transformação no seu mundo íntimo, via de regra nós desconhecemos ou não sabemos valorizar. Mas aquela coragem em relação a colocar a sua vida em risco, a praticar esportes radicais, desafiando a própria morte do corpo físico, aqueles heróis dos campos de batalhas, muitas vezes batalhas sanguinárias, estes nós saudamos e reconhecemos, mas não encontramos tanto valor ou não enxergamos aqueles que empreendem verdadeiramente esta transformação, que têm coragem de empreenderem esta transformação usando o Evangelho do Cristo como indispensável e para a sua indispensável mudança no campo íntimo. Estes, com certeza, são os verdadeiros heróis que merecem ou que mereceriam a nossa verdadeira saudação.
Então é isto que irmão José nos fala neste capítulo. E aí fechamos este parêntese neste capítulo com o irmão José para chegarmos no capítulo 94 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, sobre beneficência e paciência, capítulo 94, em que Emmanuel buscou como referência, mais uma vez, palavras do apóstolo Paulo em sua epístola, a sua primeira epístola aos Coríntios, o mesmo capítulo 13 e versículo 4, que estudamos no nosso último encontro. E no nosso último encontro, no capítulo 93, Emmanuel tinha usado como destaque para o estudo do capítulo 93 que a caridade não é invejosa. Na sequência deste versículo número 4, Paulo ainda disse que a caridade é paciente e benigna. Ou seja, a caridade tem paciência e ao mesmo tempo ela é boa. E aí Emmanuel, ele traz várias frases curtas, nos chamando a atenção acerca da beneficência, acerca da paciência. Então aqui Emmanuel nos diz da seguinte maneira, nos esclarecendo que beneficência, sim, para com todos. Então aqui ele começa nos lembrando o início que também fizemos referência no nosso último estudo, o início da resposta da questão de número 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos em relação à caridade, segundo o entendimento de Jesus. Então os espíritos amigos começam a resposta exatamente com esta frase de Emmanuel: beneficência para com todos, ou benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a caridade praticada por Jesus e que entende Jesus é a benevolência ou beneficência, ou seja, sermos bons, sermos indulgentes e também praticarmos o perdão. Então aqui Emmanuel traz para esta reflexão a primeira frase, esta beneficência ou a benevolência para com todos. E aí ele acrescenta que esta beneficência ou esta benevolência para com todos, ela abrange vários campos da nossa vida. E aí ele começa nos falando da seguinte maneira, que nesta beneficência nós precisamos aprender a dividir o prato de comida. Prato de comida dividido da mesma forma, auxiliarmos em vestir aqueles que se encontram nus e ainda remédio para os doentes, asilo aos que vagueiam sem teto e ainda proteção à criança desamparada. Tudo isto está no campo da beneficência, está no campo da prática da verdadeira caridade, em sermos verdadeiramente bons, a divisão de um prato de comida, o auxílio em vestir aquelas pessoas que estão necessitando de roupas, um remédio para aqueles que estão necessitando de um medicamento para tratamento de alguma doença, asilo ou casa ou algum local que possa acolher aqueles que se encontram sem teto, proteção às crianças desamparadas, auxílio àquelas pessoas idosas que se encontram em desvalimento ou desamparadas, e ainda socorro àquelas mulheres que se encontram em condições de necessidades, principalmente em condições de viuvez, refúgio aos indigentes, consolo àquelas pessoas que se encontram tristes, esperança àquelas pessoas que estão chorando. Então Emmanuel nos fala acerca de tudo isto no campo da beneficência e ainda ele acrescenta o seguinte, que entretanto é preciso estender a bondade igualmente noutros setores da nossa vida. Então é preciso estender a prática da beneficência em outros campos da vida, não apenas neste campo material
sobre o qual ele trouxe esses exemplos em relação à veste, ao prato de comida, ao asilo, remédio, proteção, auxílio, socorro, refúgio, consolo e esperança. Então ele diz que é preciso estender ainda mais a prática e o entendimento acerca da beneficência ou acerca da bondade neste campo da caridade, ou este amor em movimento sendo praticado na nossa vida. Então, é a este campo, ou a este outro campo, outros campos a que ele se refere aqui, ele traz o campo da compreensão. Então, aqui ele nos fala deste estender esta bondade a outros campos. Então aqui ele nos fala que é preciso estender na condição de compreensão, realmente compreendermos ali no campo da família, compreensão em família, e ainda este campo da bondade ou este campo da beneficência, ele tem que ser ampliado para o trabalho sem queixa, trabalharmos sem reclamar, porque o trabalho ele não pode ser encarado como sendo um sacrifício. O trabalho, sem sombra de dúvida, é a oportunidade de desenvolvermos a nossa intelectualidade, ganharmos com o suor do nosso próprio rosto sustento para nós e para a nossa família. Sem sombra de dúvida que o trabalho é um presente, é uma dádiva de Deus. E ainda ele nos fala que este campo da bondade, ele precisa ser estendido na condição de cooperação, sem atrito, ou seja, cooperarmos sem praticarmos ou sem provocarmos nenhum atrito entre os companheiros. E ainda que esta beneficência ou esta bondade também é preciso que ela seja estendida em relação às nossas obrigações, o cumprimento das nossas obrigações sem reclamarmos. E aí ele nos fala acerca do pagamento das nossas dívidas sem reclamação, sem choro. E aí ele nos fala ainda da necessidade de atenção a quem fala, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Então aqui ele nos fala que é uma beneficência, é uma bondade, é uma verdadeira caridade, quando nós aprendemos ou quando nós aprendermos ouvir aquele companheiro, aquela companheira que está falando, mesmo que aquilo que esteja sendo falado seja sem nenhum propósito ou esteja sem nenhum propósito de edificação. É preciso também respeitarmos os problemas dos outros. É preciso que construamos em nós a serenidade nas horas difíceis. É preciso que também nós aprendamos a fazer silêncio perante as provocações que venhamos receber das outras pessoas. É preciso que aprendamos a tolerância, a prática da tolerância para com as ideias alheias. E aí ele diz, por último, que é preciso estendermos este campo da beneficência, da bondade, em relação à gentileza por onde estivermos passando na via pública, ou seja, nas ruas. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que a beneficência, ou seja, praticarmos a verdadeira caridade, sermos verdadeiramente bons, pode efetuar prodígios. Então, a beneficência, a bondade na prática, pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda a beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então aqui ele encerra dizendo que a caridade verdadeira ou a beneficência em nome da caridade, para que ela possa realmente ser praticada e toda esta beneficência para que ela venha a se completar, não se pode viver a beneficência, não conseguirá viver, não conseguirá ser praticada verdadeiramente sem que conquistemos a paciência. É por isso que falamos lá no início que não adianta nós orarmos a Deus
pedindo que Ele nos dê paciência. Busquemos a construção desta paciência, a aquisição desta paciência, através de todas as oportunidades que Ele nos oferece para construirmos em nós, para adquirirmos esta paciência, para sermos verdadeiramente pacientes. Porque conforme nos dizem os Espíritos amigos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 7, que trata exatamente acerca da paciência, os Espíritos amigos nos dizem o seguinte, iniciando a fala acerca da paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes de tudo, bendizei a Deus, onipotente, ao Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. Então é por isso que os Espíritos amigos nos falam que a dor é uma bênção que Deus envia a nós, porque através da dor nós temos a oportunidade de construirmos ou solidificarmos em nós a paciência. E é por isso que os Espíritos amigos, neste mesmo item 7, nos conclamam: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade não consiste apenas em dar esmola. A caridade, sem sombra de dúvida, é também praticarmos a paciência, em sermos verdadeiramente pacientes, tolerantes, que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, trabalhando constantemente para construirmos em nós a verdadeira paciência, que possamos verdadeiramente construirmos em nós a beneficência, praticarmos a verdadeira caridade ensinada e exemplificada pelo Cristo através da benevolência, através da indulgência, através da prática do perdão verdadeiro. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.